Nosso debate político comigo, Érica Lima, vai começar agora. E não vai deixar de acompanhar essa entrevista até o final, porque tem muita coisa. Amanhã, que será dia 6, vai ter muita movimentação aqui no estado do Amazonas, principalmente na capital Manaus, porque o nosso entrevistado é Coronel Menezes, ele que está aqui comigo. Muito obrigada. Olá, Érica. Obrigado pelo convite de estar mais uma vez aqui, né, nesse programa espetacular que é o debate político cara a cara com você. Então, cumprimentar também a toda a sua audiência e o pessoal aqui, os amigos da Rede Onda Digital e todo o seu público. E vamos lá, eu quero saber o que eu posso contribuir aí nesse processo que está em andamento para as eleições desse ano. Nós estamos acompanhando os bastidores, as diversas entrevistas que você vem concedendo. Você, aqui mesmo no debate político, a gente já teve vários encontros, mas os bastidores da política em ano eleitoral estão fervendo. E antes de mais nada, a gente vai deixar o melhor para o final, mas a gente tem que falar sobre o dia 25. Que foi justamente na Avenida Paulista a movimentação do movimento de direita na manifestação que ocorreu. E você esteve lá. Nós estivemos lá, foi na minha percepção, um momento histórico na história do país, e principalmente na história política. Por quê? Porque em nenhum momento anterior nós tivemos tantos atores políticos dentro de um mesmo quadro. Em anos passados, né, em ações pretéritas, aí, nós tivemos assim, movimentações, porém sem a presença política em massa. Ali, Érica, para você que está nos escutando, nós tínhamos mais de 100 deputados federais, mais de 20 senadores, 4 governadores, deputados estaduais de todo o Brasil, alguns prefeitos. Então, por exemplo, no carro de som principal, por conta da segurança, só cabiam 80 pessoas. Então foi distribuído algumas pessoas ali, tinha um outro carro que ficava perpendicular, onde ficaram também outras pessoas, outros políticos e lideranças de todos os segmentos do Brasil, e também tinha um reservadozinho na frente do carro principal, tanto para um lado quanto para o outro, né? Então a gente tinha esses espaços ali para manobrar. A deputada Débora, que foi comigo, ficou num carro de som perpendicular ao principal, o Alberto ficou no principal e eu fiquei na frente do principal, que era para pegar todas as tomadas e tudo e tal. Então, para você ver, foi uma movimentação. E aí... Foi muito organizado, a Avenida Paulista tem 3 quilômetros, a extensão de 50 metros. Se a gente multiplicar isso, dá praticamente aí, na realidade, perdão, em torno de 40 metros, dá praticamente 120 mil metros quadrados. Mas, se a gente pegar mais 30 mil metros quadrados do entorno, porque tinha muita gente, para que você possa ter uma ideia, vocês só conseguiram ver o que estava ali na Paulista, mais paralela à Paulista. De ambos os lados e também nas perpendiculares estava tudo lotado, é o que a gente chama do entorno. A gente coloca mais uns 30 mil, então dá 150 mil metros quadrados. Pela avaliação do Corpo de Bombeiros, a gente coloca 5 pessoas em 1 metro quadrado. Se a gente multiplicar 5 por 150, no mínimo, nós temos aí 750 mil pessoas. Como essas pessoas chegaram lá? De maneira voluntária, não tinha pão, não tinha mortadela, não tinha ônibus fretado, não tinha carro, van, todo mundo de maneira voluntária. Aí é que está, eu vejo, a parte mais bonita desse processo democrático, porque a esquerda hoje, ou o governo, para fazer algum movimento que não chega nem na unha desse, tem que colocar mortadela, pão, tem que alugar ônibus e tudo, né? É por aí. Então, esse ato realmente em prol, aí eu digo, da democracia. Já vou logo adiantar, eu ouvi a entrevista ontem, né, semana passada, 3 dias atrás, não me lembro agora, do presidente Lula para um jornalista, que ele disse, olha, tem que tomar cuidado com esse pessoal porque foi uma manifestação a favor do golpe. Eu quero dizer para você, não. Essa manifestação foi contra o golpe que está sendo instalado no nosso país. Golpe em defesa, eu diria assim, né, para
impedir a nossa liberdade de expressão como um todo. Então, aquela manifestação foi para dizer que a população brasileira, ordeira, de bem, de direita, trabalhadora, ela está viva, ela está de pé, e nós não vamos permitir que um golpe comunista e socialista venha tirar as esperanças do futuro que tem o nosso país. Hoje, você que está acompanhando o nosso programa, a gente está entrevistando Alfredo Menezes, conhecido como Coronel Menezes, foi superintendente da SUFRAMA, também concorreu a um cargo de Senado na eleição passada e quase levou, né? Verdade. Ficou em segundo lugar, onde a gente tem agora como senador Omar Aziz. É uma liderança de direita muito forte e nos bastidores está se falando sobre essa chapa puro sangue, se sai ou se não sai, e os embates, né, dos bastidores de movimentos, né, que a gente vai acompanhando, que a gente vai falar logo mais. Mas para isso, ainda falando nessa manifestação que vocês fizeram pela democracia, o tema foi liberdade, amor, amor e liberdade, assim, você pode me corrigir, mas uma coisa que ficou claro ali, que a gente vai acompanhando, no momento passado do ex-presidente Jair Bolsonaro, que teve muitos problemas de complicação de saúde, mas se viu uma vivacidade, né? Ele estava ali, ele andava de um lado para o outro, movimentação, uma voz assim muito mais forte, porém ainda está inelegível, mas há um movimento em relação a isso. Agora, o fato que chamou a atenção e a gente tem que comentar, é a preocupação do ex-presidente com as lideranças para os cargos de vereança nos municípios, né, de todo o Brasil, como também para os cargos majoritários. Verdade. Bem, em primeiro lugar, é bom que se diga, com esse movimento mostrou-se realmente aquilo que o ministro, o atual presidente do STF, ministro Barroso, que disse que nós acabamos com o bolsonarismo, então quero falar para ele que o bolsonarismo está de pé, o presidente está de pé, é uma liderança, o presidente está com muita saúde, né? E uma coisa importante também, foi um movimento ordeiro. Você não viu naquelas pessoas ali nada quebrado, nada danificado ao patrimônio público. Então a gente tem que saber realmente a diferença das verdades das falácias e as mentiras pregadas pela esquerda, principalmente no 8 de janeiro. Né? Ali não tinha patriota, né? Ali tinha outras coisas. E aí, a consequência desse movimento também foi para chamar a atenção, como você muito bem me perguntou, desse processo político desse ano, onde nós vamos ter eleição de vereadores e de prefeitos, porque... sendo bem direto, o presidente ele começou a carreira política dele na vereança e ele tem o maior carinho por esse cargo. Né? Ele fala assim, olha, tudo começa lá, quando você está lá no município, o contato cara a cara com a pessoa. Ele já falou comigo, inclusive, falou, Menezes, olha, a gente tem que entender esse processo. E o presidente, na eleição de 2020, ele não deu muita atenção à eleição dos prefeitos e vereadores, tanto é que ele não participou diretamente. E agora, o objetivo dele é eleger mais de 1.000 prefeitos em todo o Brasil. Então, ali, serviu para ele dar o start para esse movimento como um todo e dizer o seguinte, que a direita irá para a rua em busca da liberdade e em busca de eleger as pessoas que são efetivamente de direita. Agora, eu quero deixar um recado, Érica, né? Porque isso é muito importante a gente dizer. Nós temos nesse processo muitos oportunistas. Por exemplo, aqui no Estado, vamos colocar no Brasil e no Estado. Aí o cara, ele vai para os oportunistas, eles vão para o PL, porque hoje é o partido do presidente e está nesse contexto. Mas eu quero dizer para você, e o presidente já alertou isso, inclusive na primeira live que ele fez. O fato de estar no PL não quer dizer que ele tenha os valores que o presidente defende. Tem os oportunistas nesse processo. E a população vai saber muito bem diferenciar isso. Sabe por quê? Muitos políticos aqui no Estado que já se quebraram, já se aliançaram com toda essa liderança que nós temos, já estavam falidos em casa, agora falam, não, eu sou bolsonarista, eu vou para o PL e aí vou pegar carona nesse movimento. Então, muito cuidado com isso e atenção, porque o fato de estar no PL não quer dizer que as palavras ele pode dizer, mas nas ações dele,
porque a gente conhece uma pessoa são pelas ações e não pelas palavras. Então, pelas ações dele, com certeza, ele não defende esses valores que ele fala e não irá defender caso eleito pela população. Então, a população tem que ficar alerta com relação a isso. Capital Manaus. Manaus. Quem é o maior oportunista que você aponta hoje? Não, olha, Érica, eu vou falar o seguinte, eu não sou homem de não responder as perguntas, não, tá? Mas, mais para frente, eu vou deixar muito claro quem são todos esses oportunistas de plantão, mas a população já sabe quem são. Pessoas que, ligadas ao prefeito, financiados, quem sabe, né, apoiados por ele, entrando no PL para pegar essa carona aí. Então, o fato de estar no PL não quer dizer que você defende aqueles valores do presidente, porque muitos deles que estão entrando, querendo pegar essa carona, querendo voltar para a cena política, porque estavam falidos, já foram alguém e estão falidos politicamente, acabados. Eles querem votar nesse discurso do Bolsonaro, então é o que eu digo que são os oportunistas de plantão, até porque, né, a gente tem que saber o seguinte, por exemplo, o pessoal da direita tem algumas características. A principal delas é o que é liderar? É inspirar pessoas a agir. O pessoal fala muito assim, ó, no Amazonas a cara do Bolsonaro é o Menezes. Porque esse espírito de combatividade, de expor, de falar, de ir para cima, faz parte da direita. Entendeu? Agora, esse modo de você ficar caladinho e atuando sorrateiramente nos bastidores, não é o perfil da direita, não é o perfil do presidente Bolsonaro. Então, por isso é que o pessoal fala, olha, o Menezes encarna o espírito do Bolsonaro. Né? Eu diria até que o presidente, né, tem o jeito dele, e longe eu de imitar, mas é a característica. Então a gente vai vendo exatamente isso. Né? Então tem pessoas que militaram muito tempo na esquerda e foram criadas no Amazonas na esquerda, né, que hoje estão em algumas funções ou alguns cargos, que isso nos prejudica, porque a direita ela entra em contradição com isso e a população não vê. Eu quero dizer para você o seguinte, não adianta você que passou muito tempo na esquerda, não adianta agora você dizer que é de direita, porque a população não vai te aceitar. Essa é a minha mensagem. Menezes, a gente já fez várias entrevistas aqui no Debate Político, onde a gente está recebendo algumas personalidades e nomes que possivelmente irão concorrer também a pleitos eleitorais, né? E a cargo também majoritário. E muitos questionam, né, que você se esconde atrás de Bolsonaro, ou que você faz uma campanha, um discurso paralelo totalmente com o Bolsonaro. Qual é a mensagem que você manda para essas pessoas? Olha, para essas pessoas que falam isso, não, eu quero dizer exatamente o seguinte, olha, eu me orgulho muito, já acabei de falar, de ter o presidente Bolsonaro como exemplo, inspiração a seguir. Porque se eu estou aqui, politicamente, estou falando politicamente, abaixo de Deus na política, foi porque ele viu em mim um talento para isso, uma pessoa que pode representá-lo aqui. E essas pessoas, eu digo assim, é melhor representar o Bolsonaro do que representar o Lula. Imagina só se você falasse para mim, olha, eu acho que essas pessoas têm esse ciúme, não, o Menezes defende, fala muito do Bolsonaro. Claro que eu tenho que falar. Primeiro que é minha liderança. Como as pessoas e os políticos, há 20 anos atrás aqui no estado, ou 25, falavam do Amazonino, falavam do Braga, falavam do Omar. Por que esses caras não falam mais? O Amazonino, né, que Deus o tenha lá, já partiu. E por que não falam dos outros? Por que vocês não falam das suas lideranças? É comum nós falarmos das nossas lideranças. É porque essas lideranças estão desgastadas perante o povo e essas pessoas que estão ligadas a eles e não falam, eles não querem se desgastar. Vocês são covardes. Eu quero dizer para vocês o seguinte, eu tenho sim muito orgulho de falar da pessoa do presidente Bolsonaro, dos valores que ele defende, Deus, pátria, família e liberdade, e dizer o seguinte, que eu sou um fiel escudeiro dele, sim, das bandeiras dele, da maneira como ele trata a política, da maneira como ele se coloca para o povo, e eu quero continuar sendo exatamente essa pessoa, porque, Érica, para que você tenha conhecimento, se não fosse o presidente,
eu estaria ainda na iniciativa privada. Então eu devo isso sim, e falo dele com muito orgulho e, com certeza, vamos defender essas bandeiras que você acredita também e que você está buscando e sabe que nós iremos defender essa bandeira. Deus, pátria, família, liberdade, defesa da sociedade privada, defesa da família, que hoje está em choque, defesa das nossas liberdades. E outra coisa, a gente não ganha guerra na defesa, a gente ganha guerra no ataque. E você pode acreditar que nós vamos para cima. Agora, falando sobre essa chapa puro sangue, Vamos né? lá. Você já deu várias entrevistas, as pessoas estão acompanhando, né? Eu acredito, né, que tenha sido todo um movimento e a grande força realmente foi o presidente Jair Bolsonaro para trazer esse diálogo e fazer com que você e Alberto Neto sentassem um ao lado do outro, porque vocês tiveram um embate muito grande. Hoje, como é que está a tua relação com o Alberto Neto? De 0 a 10. 9. Liga para ele? Direto. Olha bem, o que aconteceu... Te atende? Não, é muito bom... Vocês estavam bloqueados um do outro? Não, ou não nunca, sempre... nunca tivemos... Não. As nossas divergências são de pensamentos naquele momento, mas eu quero dizer o seguinte, para você que está aí. Isso tem uma causa. E essa causa a população vai conhecer dentro de poucos dias. Porque, lamentavelmente, nós não temos, nós que eu falo, a direita tem um empecilho no estado do Amazonas para a direita se desenvolver. Existe pessoas, né, que impedem a direita de crescer. Porque quando você está num movimento desse, de direita, representando o presidente Bolsonaro, representando as ideias dele, e entre o povo, nós e o presidente, existem pessoas que, em tempos pretéritos, no passado, serviram a outros governos, entendeu? E se beneficiaram desse governo, essas pessoas, a gente fica na mão delas. Então, o que acontece? Naquele momento, numa conversa que nós tivemos, eu e o Alberto, ele teve um posicionamento diferente do que a gente imaginava. Que essa foi um início da nossa divergência, né? Eu falei assim, olha, eu acho que você tem que entender o seguinte, seus votos vieram do presidente Bolsonaro, ele sabe disso que a gente conversa, vieram do presidente Bolsonaro, e tem o presidente tem a maneira dele de ser, eu acho que o teu posicionamento é aqui, e não ali, buscando outras coisas, como essas pessoas sempre estão buscando. Sempre estão buscando uns negócios, sempre estão buscando, e ficam caladas. Então, existe uma barreira no nosso estado, não só no nosso, como também em outros locais do Brasil. E essa barreira é entre representar a sociedade de direita, que quer mudança, que defende esses valores defendidos e pregados pelo presidente. Isso é uma coisa, que somos nós, tem uma barreira com relação a você poder se cacifar politicamente para obter esse voto e esse anseio, porque tem pessoas aqui que não permitem que isso seja feito, porque em outrora elas estavam do outro lado. Nós vamos para o jogo das cartas, mas antes disso eu vou te perguntar de 0 a 10, tu só dá nota, que depois a gente vai desenrolar esse negócio. Como é bastidor, relação entre Jair Bolsonaro e Valdemar Costa, 0 a 10. Olha, a relação deles, como você avalia? Não, olha, eu particularmente, eu vejo assim que ela é boa, né? O presidente conversa sempre, está impedido nesse momento de conversar com ele, por força de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, mas eu vejo que eles conversam bem, a gente, né, sabe, já conhece politicamente como é o presidente Bolsonaro, a gente já conhece politicamente como é Valdemar da Costa Neto. E né? Presidente Bolsonaro e Alfredo Nascimento. Olha, 0 a 10. Como você avalia? Pelo que eu sei, o Alfredo Nascimento, quando estava no Congresso, né, como senador, o Bolsonaro estava em lado oposto. Essa que é a realidade. Porque o Alfredo, quando foi ministro 2 vezes, né, do PT, foi ministro do Lula e depois mais uma vez ministro da Dilma, nos transportes, o que acontece? O Bolsonaro estava em outro caminho, em lado oposto. Então, eu não sei, eu não vi assim
nunca vi o presidente assim conversando, ou então lidando, né, com o Alfredo Nascimento. Eu sei que eram campos opostos, e eu nunca perguntei, assim, honestamente, do presidente como ficou, ou como era essa relação, mas eu tenho certeza que ela não era muito, assim, legal, entendeu? E qual é a nota, então, que você estaria? Não, eu prefiro... Coloque lá nas minhas mídias sociais. Eu não posso falar pelo presidente, né? Também não posso falar pelo Alfredo. Mas eu vejo que é isso, entendeu? Agora, uma relação que tem muito respeito, né, pelas pessoas. Agora, estavam em campos opostos. Jogo das cartas, hein? Agora, Ok. eu já embaralhei, você vai tirar e a gente vai falando sobre essas personalidades aí. Maravilha. Ó, de olho fechado, vou puxar uma aqui. Ó, eu já posso puxar. ver? Pode, mostra aí pra gente, pra câmera. Amon Mandel. Olha aí, hein? Você vindo aí nessa chapa puro sangue com o Alberto Neto, é uma caminhada, né? E Amon Mandel já fez a sua pré-candidatura, já está, né, nesse pleito dessa caminhada desse ano eleitoral. Como que você avalia? Você votaria em Amon Mandel se caso você não viesse como candidato? Não, olha bem, o Amon tem uma coisa boa, né? Ele é um dos... Eu diria assim... a gente não vai se comparar, sim, mas ele está no mesmo lado que eu. Ele é uma oposição ferrenha a esse desgoverno, a essa má gestão, né? Essa brincadeira de gestão que faz o prefeito Davi Almeida na cidade de Manaus. Então, aí nós estamos do mesmo lado, da mesma maneira, ou seja, pensamos de maneira idêntica, porque uma gestão em que você tem, em 3 anos de governo municipal, a prefeitura já recebeu 30 bilhões, fora empréstimos, fora empréstimos que ela pediu, fora apoios do governo, e você não vê nenhuma promessa cumprida que venha facilitar a vida da população, a gente pergunta aonde vai e aonde está esse dinheiro. A gente já sabe que a equipe, com raríssimas exceções, é despreparada. A equipe do Davi, como ele também, nós estamos falando de gestão. Por exemplo, você vê, qual é o grande problema de Manaus? É mobilidade. Aí você coloca na secretaria lá de infraestrutura uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo, então você está indo contra aquilo que a população quer. Então o Amon, ele defende as mesmas ideias que eu nesse aspecto, e aí ele é combativo, e isso daí nós nos identificamos. Roberto Cidade. Robertinho, gente boa, meu amigo. A gente sabe que dia 6 vai ter um grande evento, 6 agora de novembro vai ter um grande evento. E esse evento é justamente esse aval, né, dele comandar a União Brasil. Olha aí. Primeiro, Roberto, parabéns. Parabéns pela sua trajetória política, parabéns por se tornar agora, né, com certeza, nesse evento aí, o presidente municipal. A maneira como ele lidera e conduz a Assembleia Legislativa realmente faz uma grande diferença, né? Tá no direito dele de concorrer, né? É um político jovem e eu vejo que vai ser muito bom a presença dele nessa campanha. Aí você vai me permitir fazer uma inferência. Davi Almeida, para a reeleição, né? Com Amon Mandel, mais nesse contexto, o Roberto Cidade, sendo apoiado pelo governador, porque é isso. E a chapa puro sangue, Menezes e Alberto, mais os outros, eu duvido muito que o Davi Almeida vá para o segundo turno. Plínio Valério. Nos bastidores, Plínio, ele se fortaleceu, né? Saiu bastante na mídia, principalmente com esse movimento onde a Amon Mandel vinha ou não vinha, né? Para esse ano eleitoral. E Plínio Valério é senador. Como é que você avalia 0 a 10 para o Plínio? Olha, eu vou colocar assim, o Plínio, ele sempre foi do PV. PV, entendeu? Partido de centro-esquerda, partido que sempre defendeu as ideias contra o meio ambiente. Ele foi eleito na campanha do senador Omar Aziz. Então, ele é Omar de verde e amarelo. De verde e amarelo não, né?
de vermelho e alguma coisa, entendeu? Porque se o Plínio está lá, e ele sabe disso, deve ser o Omar Aziz, que foi o Omar que fez toda a articulação e o ajudou. E o Plínio tem que dizer o seguinte, que ele sai para pescar com o Omar, que ele defende, entendeu? E é isso. Eu acho o trabalho dele no Senado muito a desejar. 0 a 10. De 0 a 10 no Senado? 2. Entendeu? E agora, eu acho que ele acordou, a campanha está perto, está próximo, sendo bem direto, não tenho nada pessoal, tenho o maior respeito pelo Plínio, né? Aí ele acordou porque viu que a reeleição está próxima, aí ele está tentando sair das garras do Omar só de discurso, né? Porque continua lá. E se aproximando daqui, dizendo que agora é de direita. Vixe Maria! Davi Vixe. Almeida. Bem, isso daqui... Nos bastidores, né, já há notícias, as pessoas já noticiaram de que ele esteve em Brasília, reuniu, né, inclusive até com a presença de Alberto Neto. E aí eu gostaria que você falasse um pouco, né, como que está essa disputa da decisão do PL, que está na vez, que quem toma a decisão é Valdemar Costa Neto, em intermédio, vamos lá, com Alfredo Nascimento. Sim. Porém, tem uma pessoa forte que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, são 3 lideranças, mas com 2 caciques. Quais são as 3 e os 2 caciques? Vamos lá. Presidente Bolsonaro, Valdemar estão no mesmo nível. Né? Por isso, 2 caciques. Tá. E Alfredo Nascimento. Por que você acha que Valdemar Costa ele está dando ouvido ao Alfredo Nascimento nesse apelo, né, para essa situação da fusão do prefeito Davi Almeida ao PL? Porque é muito simples, né? Primeiro que o Valdemar ele tem uma dívida, é público, né, de gratidão ao Alfredo Nascimento, porque quando... o que eu vou falar, tem uns caras que pegam isso e mandam para ele lá, mas o que eu estou falando é o que todo mundo sabe, porque eu falei isso, né? Quando o Valdemar foi preso, né, lá no Mensalão e ficou lá um tempo preso, ele passou o partido para o Alfredo Nascimento. Então, eu não estou falando mal do presidente Valdemar, eu estou só dizendo o que aconteceu. Eu já tinha explicado isso numa live. E aí, nesse momento, o Alfredo ficou sendo presidente do partido na época. O partido era, não sei se era PL ou Partido Republicano, mudou de nome. E aí, quando o Valdemar saiu da prisão, o Alfredo devolveu o partido para o Valdemar. Então, o Valdemar tem uma dívida de gratidão para com o Alfredo. O que a gente sabe é que hoje o Alfredo no Estado, ele muito difícil, ele tem lá as dificuldades dele, porque o presidente Bolsonaro entrou para o PL, então direita, e a história política do Alfredo no estado do Amazonas, na minha concepção, deve-se ao amazonino e também ao presidente Lula, entendeu? Essa é a relação. E aí, claro, né, o Valdemar tem que ouvir o Alfredo, porque o Alfredo é o presidente estadual. Por outro lado, como você muito bem falou, tem o Bolsonaro. E aí o Alfredo tem que engolir o Bolsonaro, tem que dizer que é de direita, tudo e tal. Isso é uma realidade, estou analisando do que você está falando. Por outro lado, existe um acordo do Alfredo, não conosco, existe do Alfredo com o prefeito Davi Almeida. Todo mundo sabe disso na cidade de Manaus. E isso, para mim, na minha concepção, esse acordo, o Alfredo não fala publicamente, se esquiva disso, é lamentável. É lamentável porque o Alfredo fez um acordo com o prefeito Davi Almeida nas eleições de 22, em que fecharam uma aliança em que o PL, que o Alfredo está representando, o presidente naquele momento, daria na chapa o senador e o partido do prefeito daria o vice-governador, e nós aceitamos, e o Davi rompeu esse acordo quando na segunda-feira antes da eleição falou, olha, o meu candidato ao Senado não é o candidato do PL. Então, o Davi não rompeu com o Alfredo, ele rompeu também com o presidente. E colocou o candidato do Davi sendo o Omar Aziz. Ok, normal. Então, o Davi rompeu um acordo. E eu falei, com esse cara, Davi Almeida, não tem conversa, o cara não cumpre acordo, não cumpre comigo, não cumpre com o presidente Bolsonaro, não cumpre acordo com ninguém.
não cumpre acordo com lideranças evangélicas, não cumpre o que promete. Esse é o perfil do prefeito. E aí, terminada a eleição, o Alfredo foi fazer um acordo político, todo mundo sabe disso, não sou eu que estou falando, toda a imprensa sabe, com o Davi. Então, aí fica o julgamento da sociedade, né, como é a política no nosso Estado. E por que ela não avança? Porque nós temos pessoas que pensam dessa maneira. O Alfredo Nascimento não vai falar, porque não é o perfil dele. Então, a gente já sabe com relação a isso. Eu não estou fazendo uma crítica a ele, eu estou dizendo o que está acontecendo. Agora, as pessoas, elas não falam, mas também, quando a gente fala a verdade, elas se incomodam. E a verdade é exatamente isso. Então, o Alfredo tem que vir justificar para os amazonenses todo esse arranjo que ele fica calado e não fala, mas todo mundo sabe. Então, isso daí realmente, aí vem a brincadeira, né? Qual é a consequência disso? A consequência é que o Alfredo tem um acordo, trabalha com o prefeito Davi Almeida, mas não trabalha conosco. E trabalha conosco, que eu falo, ou seja, não dá esse o apoio. E hoje, nessa reconstrução, e sempre foi assim, o presidente Bolsonaro, né, o Alberto conversou com ele, conversou comigo, e é um projeto do presidente, essa chapa puro sangue, mas o Alfredo tem os interesses dele. Então, no final, quem vai decidir é como você muito bem colocou, é o Bolsonaro e o Valdemar da Costa Neto. Porque os interesses do Alfredo Nascimento é muito claro para nós em Manaus. A população está aí, ela vai julgar, entendeu? A gente tem um olhar e uma visão diferente. Você quer ver uma coisa? Vou mostrar as discrepâncias e eu quero que coloque isso. Por exemplo, o PL só tem uma deputada na Assembleia Legislativa, que foi a 5ª mais votada em Manaus. Aí você vê assim, poxa, então quem deve ser a presidente do PL estadual? Mulher. Só tem uma deputada, é a mulher. Se fosse vereadora, que o PL tem vereadora, a presidente do PL lá municipal deveria ser a vereadora. Porque isso é coerente, porque você tem... Deixa eu explicar para você. Na política, o poder é dado pelo voto, é exercido pelo voto. Então, se a deputada Débora, que é minha filha, por sinal, que não tem nada a ver essa relação nesse momento, ela teria que ser, por dever de justiça, como é a única representante do PL na Assembleia, a presidente do PL mulher. E tem um clamor popular das mulheres exatamente com relação a isso. Tem uma deputada jovem que está fazendo um excelente trabalho na Assembleia, defendendo valores, pautas da direita, mas que ele não permite que seja presidente do PL mulher estadual. Totalmente incoerente. Então, isso é uma incoerência e por aí vai as outras que tem, mas quem sou eu para julgar? A população está para ver e decidir. E a gente já falando sobre isso, se essa chapa puro sangue não vingar, você sobe no mesmo palanque que Davi Almeida? Mas nunca! Nem deixa o Alfredo subir. Entendeu? Não tem... Deixa eu explicar uma coisa para você. Se isso não acontecer... Não, olha, com o Davi não tem conversa. Uma pessoa que não cumpre palavra, entendeu? Não tem conversa. Não é hoje não, é daqui para frente. Não tem conversa com uma pessoa dessa. Porque aonde a gente vai, por exemplo, vamos começar com você, povo. Prometeu asfaltar 4.000 ruas, 10.000 ruas em Manaus, não cumpriu, entendeu? Prometeu construir creche, está aí o Ministério Público em cima dele, nada. Nós temos, aí vem o outro lado, reclama que trabalha demais, que não recebe 13º, mas como é que o cara coloca toda a família num jato e vai para o Caribe? Com que dinheiro? É uma incoerência muito grande. Né? Diz que faz parte da igreja, mas só vive em show. Então, eu não posso acreditar num homem como esse, entendeu? Eu diria que ele é o Lula encarnado no Amazonas, na cidade de Manaus, porque é só falácias, mentiras, enganação e tudo pelo poder. Aí eu te pergunto para você que está aí do outro lado, o que essa gestão municipal melhorou na vida da população de Manaus? IPTU só subiu, a tarifa de ônibus só subiu, os ônibus continuam velhos, cacareco, não mudaram nada. Então, qual foi o benefício que isso te trouxe? Agora uma coisa é certa, saiu pintando tudo, pintou tudo que tem direito.
Mas a tinta vai embora como vai embora o teu dinheiro. Se nessa eleição, se você não vier como candidato, quem você apoiaria? Não, na realidade a gente vem como candidato. Então isso daí está fora de cogitação. A gente vem como candidato. Isso aí está líquido e certo. Nós temos um grupo, e esse grupo sempre, nunca parou de trabalhar, né? A primeira Quando você diz a gente, é você aí? Não, o grupo político que nos cerca. A primeira ideia, a gente não abre mão. O presidente, deixa eu explicar para você, deixar isso bem claro, porque isso pode ter repercussões. Aí você vai ver quem trabalha a favor do presidente da direita e quem trabalha do outro lado. Isso vai ficar muito claro para a população. O presidente Bolsonaro tem uma chapa. A chapa dele ele já definiu, conversou lá com o Alberto. Alberto, na cabeça, foi isso que ele desenhou. A gente viria como vice, pensando nos projetos futuros para para 2026. Como Senado. Não, como todo mundo está fazendo. Todo mundo aqui, olha, não tem santo nesse local aqui, no bom sentido, politicamente falando. Então, todo mundo está fazendo as suas ligações políticas, as suas parcerias, pensando em 26. Então, o presidente também tem um projeto para Manaus. Ele quer eleger um prefeito com a cara dele, que com certeza não será o Davi Almeida. Isso eu posso afirmar, que não será o Davi Almeida que o presidente quer apoiar e eleger. Porque se for, ele não virá aqui, deixando claramente isso. Então, o presidente tem uma chapa. Agora, tem gente que está brigando para ter outra chapa por outros objetivos e outros motivos, tá? Que não me cabe aqui julgar, mas a população vai julgar. Mas a chapa que o presidente desenhou é essa, pensando em 26. E é isso. Então, eu não abro mão disso, e se por acaso isso não der certo, a gente vai continuar como candidato. E o chamado é esse, hein? Dia 6 a gente tem a definição, né, sobre essa tomada de decisão. Coronel Menezes colocou que a chapa vai vingar e a gente vai acompanhando e a gente vai finalizando aqui o programa. E eu vou deixar aqui essa câmera para você poder falar com quem está assistindo a gente e deixar sua última mensagem. Érica e os amigos aqui da Onda Digital, quero agradecer o convite que você me fez de estar mais uma vez aqui no seu programa, o Debate Político, esse programa que tem muita audiência e retrata e espelha a verdade, com o objetivo sempre de levar a informação atualizada para o telespectador, para a sua audiência. Eu quero dizer para você que nós estamos à disposição da população, tivemos uma votação expressiva, né, na última eleição, como você muito bem colocou, para o Senado. Quero agradecer a esses votos recebidos na cidade de Manaus, mais de 544 mil votos, que representou 52% da votação aqui, e pouca gente comenta isso. Eu não vejo ninguém comentar, sabe por quê? Porque a gente é assim, o pessoal de direita é assim. Mas é uma informação que nenhum político teve a expressividade dessa votação. Estou colocando meu nome à disposição da população, porque nós sabemos que a população de Manaus quer mudança, a população de Manaus quer uma gestão transparente, efetiva, com resolutividade, com resultados, e isso a gente faz com equipe técnica, uma equipe eficiente, e Manaus tem uma necessidade muito grande hoje de se fazer uma gestão transparente e que atue para resolver os grandes problemas que nós temos, que é mobilidade, infraestrutura, a parte de moradia, principalmente isso para que a cidade possa respirar e ter uma fluidez para o futuro. Então, estamos, por causa disso, sempre defendemos os valores que o presidente Bolsonaro prega, que é Deus, Pátria, Família, liberdade, porque nós vivemos num momento difícil. E eu diria para você o seguinte: precisamos fazer o maior número de prefeitos de direita, aqueles que realmente tenham o espírito combativo, porque estamos em momentos muito difíceis da vida nacional e a sociedade precisa de representantes à altura. E para que a gente tenha resultado diferente, a gente precisa fazer coisa diferente. E nós estamos com o nosso nome à disposição. Que Deus possa abençoar a todos e vamos acompanhar esses desfechos até o final de março.
Obrigada.